A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia e a disciplina é Hermenêutica Básica. Este é o primeiro AVA da aula dupla 8, que é a aula 15 e 16 e a primeira parte da aula 15. Estamos então a iniciar a aula dupla 8. Estamos a usar o livro-texto do professor Esdra Costa Bento. E estamos a falar em cada aula dupla de um dos capítulos deste livro. Somente o capítulo 5 é que nós colocamos para os alunos fazerem um trabalho em grupo. Estamos então, agora, nesta aula dupla, no capítulo 9, em que falaremos sobre figuras de linguagem. Lembrando também a proposta do professor Bento com essa divisão que você já deve conhecer bem: a hermenêutica bíblica, a hermenêutica material e a hermenêutica contextual. Vamos então tratar das figuras de linguagem do capítulo 9 do livro-texto, que é da página 307 até a página 336. Esteja lendo, faça da forma como você acha que é melhor, ou lendo no início ou no final da AVA. Mas nós achamos melhor sempre ler antes. Então, se for possível, pare a AVA, leia, estude e depois veja a AVA, todas as AVAs dessa aula dupla. Vamos então seguir. Figuras de linguagem, também chamadas figuras de retórica, são recursos linguísticos empregados pelo literato para expressar de modo concreto suas ideias, evocando algum tipo de imagem real, comparação ou de correspondência entre as palavras e o pensamento. Então, liga-se a ideia, o pensamento utilizando a palavra, mas com imagens, que são figuras. Mas figuras o quê? De linguagem, ou figuras de retórica. Então, figuras de linguagem, conforme o material do professor Esdra, também considera-se figura de estilo. É mais uma ideia para a figura de linguagem, que é uma forma de utilizar as palavras no sentido conotativo, figurado, com o objetivo de ser mais expressivo. E temos algumas formas que apresentaremos depois, mas está mais detalhado no livro-texto, e eu peço que você esteja a ler o livro-texto do professor Esdras. Vamos agora entrar um pouco no outro material, que é o material do Dr. Lund, que é o seu fascículo de regras, que você já deve ter também lido. E ele chama de figuras de retórica. E eu queria, nesta AVA, estar um pouco mais do material dele do que do material do livro-texto, para poder fortalecer a informação geral. Até porque, como eu disse, ele também faz uma abordagem um pouco mais técnica. Então é bem interessante. Eu sei que se você tem dificuldade, porque talvez nunca tenha estudado de fato gramática, com alguma língua, especificamente a língua do português, no caso de você ter feito os seus estudos em português, mas talvez você tenha também tido acesso através de alguma das línguas que são correntes em Angola. Mas vamos seguir em frente. O Dr. Lund começa sua abordagem sobre figuras de retórica, que seria figuras de linguagem, conforme o professor Esdra Bento, dizendo que, vamos ouvir então, porque eu estaria a ler o que está no seu fascículo. Então, o que está aqui está no seu fascículo também. Mas preste atenção. Vimos na primeira regra. Bom, que primeira regra? Você terá que ver então o fascículo dele, que tem a ver com o contexto,
Então veja lá, é lógico que a divisão do Dr. Lund é diferente do Esdra, mas eles são muito parecidos. Então eu vou deixar aqui para você completar essa ideia com o seu fascículo. E se você não tem, pegue agora o fascículo, porque nós estaremos a ler ele. Então pegue ele e vá acompanhando. Se for o caso, você para a ava, olha atrás, olha na frente, isso vai te ajudando. Mas vamos lá. O Dr. Lund diz, então, vimos na primeira regra que para a correta compreensão das escrituras é necessário, na medida do possível, tomar as palavras no seu sentido usual e comum. Então, isso é a primeira regra que ele fala. Tomar as palavras no seu sentido usual e comum. Quer dizer, primeiro eu considero o aspecto literal, né? Então, é o aspecto real da terminologia da palavra, e não o aspecto figurativo. Então, é necessário, na medida do possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum, o que, devido à linguagem usual e figurada da Bíblia e seus hebraísmos, não significa que sempre deve ser tomada ao pé da letra, né? Porque pode ter um significado figurativo, inclusive considerando os hebraísmos, que nós já temos abordado. Agora preste atenção, ele continua a dizer: também já observamos que é preciso familiarizar-se com esta linguagem para chegar a compreender sem dificuldade qual seja o sentido usual e comum das palavras, para que o leitor consiga, em parte, esta familiaridade. Exporemos em seguida uma série de figuras e hebraísmos com seus correspondentes exemplos que precisam ser estudados detidamente e repetidas vezes. Veja que o Dr. Lund fala que não é algo que se aprende assim no instante. Precisa se ter um estudo. É claro, nós não o faremos aqui nesta ava, né, e nem creio eu que em uma vá nós conseguiríamos fazer isso de uma forma pormenorizada, mas nós vamos dar uma visão geral. E é necessário que você leia, então, os exemplos dados pelo Dr. Lund e no seu fascículo. Agora vamos continuar. As figuras retóricas da linguagem bíblica são as mesmas que em outros idiomas. Então, a Bíblia é humana, né? Então, a linguagem da Bíblia é humana. As escritas da Bíblia são humanas, seguem padrões humanos. Então, o que se usa na Bíblia é o que se usa na linguística, ok? Então, as figuras retóricas ou de linguagem bíblica são as mesmas que em outros idiomas. E não é tanto para os seus nomes, um tanto estranhos. Às vezes, a cultura é nossa, mas não aquela cultura. Não é estranho para aquela cultura. Era normal para eles. Para nós é que é estranho. Às vezes até as pronúncias. Tanto é que é normal, às vezes, pegar um nome de outra língua e rebatizá-lo. Às vezes até porque é difícil falar, né? Você veja o nome de Jesus, o nome dele, Yeshua, né? Ou alguma coisa mais parecida com isso, mas ela se tornou em grego Yesu, né? E nós falamos Jesus, mas o pessoal de língua inglesa diz Jesus. E aí? Né? Então são estranhos, às vezes, mas é uma realidade de cada língua. Mas vamos voltar a essa frase, eu vou relê-la. As figuras retóricas da língua bíblica são as mesmas que em outros idiomas, e não é tanto para os seus nomes, um tanto estranhos, quanto para os exemplos que lhe seguem, que chamamos a atenção. Então, é uma realidade que nós temos que considerar. Mas o Dr. Lund fala depois disso sobre a questão daquilo que ele chama de figuras de retórica. E ele divide em partes, na verdade ele só divide em algumas partes e depois a pessoa que está a fazer o livro ou o fascículo, ele acrescenta, vocês vão ver.
Então, a primeira parte é a metáfora, sinédoque, a metonímia, a prosopopeia, a ironia e a hipérbole. Lá explica exatamente o que é cada um destes. Na segunda parte, o Dr. Lund diz que não só se empregam determinadas palavras em sentido figurado nas escrituras, mas às vezes textos inteiros e passagens inteiros. Assim é que chamamos o uso da alegoria, da fábula, do enigma, do símbolo e da parábola, figuras que ocorrem também em outra classe de literatura. Então a segunda parte fala de alegoria, fábula, enigma, tipo, símbolo e parábola, como figuras de retórica. Nós já abordamos alguma coisa acerca de tipo e símbolo, né? Mas com uma proposta um pouco diferente. Mas vamos seguir em frente. Na terceira parte, nós encontramos as figuras de retórica, que são as figuras de linguagem do Dr. Lund. Ele busca com P.C. Nelson um material que ele diz algo sobre isso. Mas me parece que foi o próprio P.C. Nelson que acrescentou o material quando construía o material do Dr. Lund. Mas vamos ver. Ele diz então, nessa terceira parte de figuras retóricas: desejamos acrescentar a esse capítulo algumas figuras de retórica que o Dr. Lund omitiu, a fim de fazer mais concisa a sua obra. Consideramos útil acrescentar essa lição, a fim de facilitar o emprego desta obra como livro-texto e também para o estudo e leituras particulares. Então, é um acréscimo de P.C. Nelson. E ele, então, fala sobre a símile, a interrogação, apóstrofe, antítese e clímax, ou graduação. P.C. Nelson ainda acrescenta uma quarta parte, dizendo o seguinte: em virtude do fato de que se encontram numerosas e diversas figuras de retórica nas Sagradas Escrituras, e no entendimento de que as figuras empregadas aclamam a miúdo as passagens mais obscuras e difíceis, acrescenta-se a esta parte para estudar algumas figuras de retórica que não foram consideradas nas lições precedentes. Então ele cria uma quarta parte, interessante sim, em que ele fala do provérbio, do acróstico e do paradoxo. Então leia e você terá mais conhecimento. Nós não vamos fazer uma abordagem muito aprofundada nisso, mas nessa aba estamos a introduzir e a incentivar você a estudar esse material, apesar dele ser muito gramático. A hermenêutica envolve o estudo da gramática. Não tem como não considerar isso, porque é escrita. Portanto, essa parte será incluída de forma mais abrangente numa hermenêutica avançada na licenciatura. Quer dizer, nós ainda vamos ter essa proposta, você chegando até a licenciatura. E se o aluno quiser, agora pode ler o material do livro-texto e o fascículo de regras, para se aprofundar. Estamos a terminar essa nossa primeira ava dessa aula dupla, mas sempre lembrando as 6 regras básicas da hermenêutica, que são estas que estão aí e que eu acredito que você está já sabendo até de cor. Amém? Então, que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica, que é do curso de Bacharel em Teologia. Você que é aluno da Logos, em qualquer sistema de estudo que você esteja a assistir essa ava, eu quero pedir a bênção de Deus sobre você. E que você não desanime, que você fique firme, mesmo entrando às vezes num assunto tão técnico que para alguns talvez não tiveram oportunidade de estudar, mesmo na escola, com assim mais força, com mais conhecimento. Alguns tiveram até dificuldade com a língua portuguesa, por exemplo, mas não desanime. Deus está a fortalecer e a trazer esse material novo, ou, mais uma vez, esse material para o seu crescimento intelectual. Em nome de Jesus eu te abençoo. Amém.